Como que é o teu processo da escrita mesmo, dos teus livros, dos quadrinhos? É um processo mais introspectivo? É um processo que tu busca as referências dentro de ti mesma, né, e dos autores que te põem, assim, né? Que é, tu fica meio isolado ou tu também vai, tipo, bebendo de fontes, conversando com pessoas, pegando inspirações? Como que funciona o teu processo? É, nada, nenhuma pessoa é uma ilha, né? Nada é completamente isolado assim. Então, eu tenho ideia, um lapso de ideia, e passo meses maturando, muitas vezes anos até maturando. Eu só começo a escrever quando eu consigo desenvolver 3 cenas centrais: uma no começo, uma no meio e uma no fim. Cenas fortes que irão marcar o passamento de um ato ao outro da história. E daí eu passo a desenvolver de forma linear uma cena a outra. E os personagens. E também eu tenho a consciência de que os personagens são o principal. Se você não conseguir desenvolver personagens cativantes, que as pessoas se identifiquem e que sejam interessantes, minimamente carismáticos, você perdeu, você não consegue. Você tem que ter uma capacidade de desenvolvimento de mundo muito, muito profunda, muito desenvolvida, muito apurada, para conseguir seduzir o leitor, a leitora, pelo universo. Você precisa ter bons personagens e boas personagens. Então eu me foco muito nesses dois elementos. Cenas principais que vão dar o tom do andamento da história, dividir os atos, e aí eu vou construindo um momento ao outro. E nesse processo eu vou pensando quem são os personagens, como eu quero que eles comecem, suas características, como eu quero que eles terminem, e como eles vão passar de um ponto A a um ponto B. Porque, outra coisa, se termina a história e o personagem, minha câmera tá bugando um pouco, mas é um notebook, na verdade, meu notebook é velho. Tá, Ajeitou estabilizou, agora, é. estabilizou. É, se você termina a história e a personagem não aprendeu nada, não é uma boa história. O personagem, ele tem que começar de um jeito e terminar de outro. Vamos imaginar que esse universo, ele existe. Esse universo que você está descrevendo existe. Existem 8 bilhões de pessoas nesse universo literário que você está descrevendo. Você selecionou essa pessoa. Por quê? Porque o que você quer mostrar é como esse personagem se desenvolveu nessa situação. A história, o principal do enredo é como isso que aconteceu mudou essa pessoa, para bem ou para mal. Então, se não há esse processo, não é uma boa história. Para mim, o principal quando se pensa em enredo é como você vai chegar do ponto A ao ponto B e como o protagonista e os coadjuvantes, ou só o protagonista, vou abrir essa concessão, ou só o protagonista, a protagonista, vai mudar nesse processo, vai se transformar nesse processo. Então, é assim que eu penso muito. E sim, pego muita referência. E tanto de livros, eu leio livros semelhantes ao que eu estou tentando escrever, mas também filmes, para me ajudar no estabelecimento de ambiente. Filmes ajudam muito. Livro, os livros, eles dependem muito de como você imagina muitas vezes. A não ser que a proposta deles seja explícita. Por exemplo, literatura gótica, ela deixa muito clara a ligação com o sombrio, o sobrenatural, a questão uma visão da mulher muito ligada aos estereótipos ligados ao cristianismo, né? Você tem como a mulher má, uma mulher mais ligada ao profano e ligada ao bom, uma mulher mais virginal, ligada ao que o cristianismo entende como mulher pura. Então você tem uma estética bem definida. Na maioria dos livros não é assim. Na maioria dos livros, das obras, não é assim. Então, os filmes ajudam muito me ajudam muito a pensar como é que eu vou construir a ambientação. Por exemplo, para o livro Ecos,
eu assisti muitos filmes giallo italianos, do terror italiano. E também os filmes do Jesus Franco, que é um diretor espanhol que dirigiu filmes como Vampiros Lesbos, né, o Dr. Orloff e tal. Eu peguei muito da estética desse filme para pensar como é que se pareceria esse universo que eu estava descrevendo. Então, a ideia não veio desses filmes, mas como eu iria construir uma ambientação veio deles, dos filmes Diallo italianos, Suspiria, o Zombie 2, esses filmes do Diallo italiano, do terror italiano dos anos 70 e os filmes do Jazz Franco. Então, eu pego sim muitas referências, troco muitas figurinhas. Não apenas com autores já mortos e diretores de cinema já mortos, mas também com pessoas vivas. Aqui no Cariri, a gente tem toda uma rede, toda toda uma troca entre escritores e poetas contemporâneos. Eu tenho contato, que eu converso, que a gente troca figurinha, que eu mostro o que eu estou fazendo, eles mostram o que estão fazendo, eles e elas mostram o que estão fazendo, e a gente acaba se auto-influenciando, querendo ou não, né? Muita coisa que, por exemplo, muita coisa que eu escrevo hoje, do estilo que eu escrevo hoje, é muito influenciado, recebeu muita influência de um escritor daqui da região, que foi o Everton Sebastião, o Cícero Everton, que inclusive faleceu esse ano, tragicamente, de uma pneumonia. Que ele tinha mais ou menos a minha idade, pouco mais velho que eu, e faleceu no começo do ano. Deixou um livro publicado apenas, mas vários contos que ele tem, e me influenciou bastante. Inclusive, eu prefaciei esse primeiro livro que ele lançou no ano passado. Não teve a oportunidade de lançar um segundo, porque infelizmente, precocemente faleceu, mas sou muito influenciada pelo jeito que ele escreveu, assim, principalmente elementos de horror que eu coloco nas minhas histórias. Eu pego muito da forma como ele fazia. Então a gente troca muito figurinha aqui na região. Mas tem muita coisa boa aqui no Cariri. Tem a Estrela do Sul, por exemplo, que é uma poetisa daqui, que produz muita coisa boa. Tem a Dineide Sampaio também, que produz muito. E o interessante da Dineide Sampaio, que também é da UP, inclusive ela, é que ela escreve muito o cotidiano. O que ela escreve é muito recortes do cotidiano. Então, são diálogos muito bons que são nessa proposta de o Cariri contemporâneo, o Cariri na contemporaneidade, mas sem perder de vista a tradição, sem perder de vista os nossos costumes. Por exemplo, a obra que ela lançou em 2022, chamada Converseiro, que inclusive pode ser adquirida também no coletivo Satírica, Converseiro, são idosos sentados na calçada contando histórias. E cada conto é uma fofoca que esses idosos estão contando. Então, são meio que recortes da realidade. São coisas que ela ouviu no ônibus, que ela ouviu dos próprios vizinhos mesmo, e ela transforma isso em conto, organiza como conto e criou essa ontologia, urdiu essa antologia de contos que são ligados pelo fato de serem idosos numa calçada contando histórias de terror ou de humor, coisas típicas de cidades pequenas daqui do Cariri. Então, é uma outra escritora contista contemporânea aí que vale a pena conhecer. É legal. E pensando como tu também, né, bebe aí desses escritores e escritoras daí e usa como, né, referência, às vezes, para escrever. Quando tu tá nesse processo criativo, tu também pensa público? É uma influência também na tua escrita, o público para o qual tu tá escrevendo? Porque, assim, eu entendo que essa jornada que tu personagem principal ou até coadjuvantes, é uma jornada que é o que cria a conexão com o leitor, com a leitora, né. O personagem principal sair do ponto A ao ponto B, né, essa mudança, Uhum. o processo de transformação, o processo de mudança, o caminho que se percorre. Tu pensa também na pessoa que vai estar lendo, o leitor, quando tu escreve, ou é muito a tua expressão mesmo, é muito teu? Não, eu não penso, mas eu tenho um motivo para isso.
Tem um motivo para isso. Eu acho que se fizer sentido o que eu estou escrevendo no universo, porque assim, eu sou muito crítica do realismo. Sou muito crítica do realismo. Da verossimilhança extrema. Eu acho que a obra tem regras próprias, o enredo tem regras próprias, e tem que fazer sentido nelas mesmas. O que você escreve, o universo que você descreve, tem que funcionar coerentemente ao que você mostrou. Ele não precisa ser realista, não precisa emular com uma verossimilhança tão, tão acurada o mundo que a gente vive. Claro, é interessante, você gera mais pontos de identificação, mas isso não é tão necessário. Você precisa criar regras do seu universo coerentes. O seu universo precisa ser internamente coerente. Eu acredito que se eu conseguir fazer isso, eu vou encontrar um público. Eu vou encontrar um público. Então, eu não escrevo para um público. Eu acredito que se eu escrever uma história que tenham bons personagens, bons dilemas, que os personagens e as personagens se transformem, sofram a sua realidade, não no sentido de serem tragédias, mas que isso os afete, as afete. E o universo for internamente coerente, eu acredito que vai encontrar um público. Vai encontrar um público, né? Então eu acho equivocado escrever pensando em um público. Eu acho equivocado. Eu acho que isso é uma estratégia de mercado. Assim. Mesmo quando tu E escreveu a tua obra não que tu que queria que fosse mais pop. isso. Isso. Terminamos fazendo uma reflexão sobre descobrimento sexual e sobre como avança o neopentecostalismo no Brasil e como essa sociedade vampiriza as mulheres. Não conseguimos. Nós não conseguimos fazer a obra mais pop. É um novelão com elementos de terror, de terror não, de realismo fantástico. Então, assim, claro, é a coisa mais pop que eu escrevi. Tanto a Olhos Felinos, quanto a que eu vou lançar mês que vem, que é a Máquina Reluzente Ultra 1. Que inclusive é uma homenagem a Tokusatsu. Sabe, né? Tokusatsu, aquela série japonesa, Kamen Rider, Super Sentai, Ultraman, Godzilla. É uma homenagem, né? É muito baseado nessas coisas. Então, mesmo nessas pop, a gente reflete. Inclusive, essa Ultra 1 será uma reflexão sobre a alienação do trabalho. Não. E foi pensada dessa forma. Então, eu não consigo não transformar minhas personagens em arquétipos de alguma coisa. Eu não consigo. Mas eu não faço isso pensando no público. Eu faço isso pensando no que é melhor para a história. O que faz sentido para a história. E eu sei que se, e eu acredito, não sei, mas eu acredito que se eu fizer isso bem feito, vai achar um público. Eu acredito nisso. Já tem achado, né? Já tem achado. Mais ou menos, tem algum público tem achado. É.